Fala galera do canal Ajuda Aí, dando continuidade às nossas videoaulas. Nessa videoaula vamos falar sobre força de atrito. Para entender o que é a força de atrito e como ela atua no nosso cotidiano, imaginemos dois objetos que estão em contato. Se nós pudéssemos fazer uma análise microscópica sobre a superfície, entre as superfícies de contato, por mais lisas que elas aparentam ser, elas não são completamente nem perfeitamente lisas, devido à distribuição atômica que não se comportam de forma linear. E eles apresentam falhas, ou seja, apresentam certa rugosidade, algumas perceptíveis a olho nu e outras não. E essas falhas, elas se acomodam umas sobre as outras, gerando uma aderência. E dependendo se uma superfície for muito lisa ou não, essa aderência pode ser muito grande, ou seja, a força de atrito pode ser muito grande, ou muito pequena, dependendo de como vai se comportar a superfície. Imaginemos, por exemplo, uma mesa de alumínio e um asfalto. Claramente nós percebemos empiricamente, ou seja, por experiência, que a mesa de alumínio tem uma superfície muito mais lisa do que o asfalto. Portanto, as falhas da mesa de alumínio são menores do que a do asfalto. Então, a força de atrito sobre uma superfície de alumínio, mesa de alumínio, seria menor do que a força de atrito de um asfalto. E o porquê disso? Devido à distribuição dos átomos na superfície de alumínio, por ser um material tratado, polido, etc., ela se comporta de forma mais linear do que de um asfalto. Ou seja, o asfalto apresenta muito mais fendas, digamos assim, e que em contato com outra superfície apresenta uma maior aderência do que a superfície da mesa de alumínio. E quais são os tipos de atrito? Nós temos o atrito estático, que remete a um objeto que está parado, ou seja, eu aplico uma força sobre esse objeto e a força de atrito atua contra a minha força, se ele está em contato com a superfície, na mesma intensidade, de forma que as duas se anulam e o objeto permanece em movimento. Se eu aumento essa força, a intensidade dela, e a força de atrito também vai atuar, isso vai acontecer até o objeto estar na iminência do objeto, ou seja, na iminência do movimento, ou seja, qualquer força acima dessa iminência que eu aplicar, ele vai começar a entrar em movimento. E nós temos também o dinâmico, que é aquele quando ele deixa de estar parado e entra em movimento, ou seja, do estático para o dinâmico. Imaginemos, por exemplo, um objeto que desliza sobre uma rampa e eu aplico uma força sobre esse objeto. Terá uma força de atrito resistindo ao movimento, mas que não é capaz de anular a minha força, ou seja, ele continua em movimento. Ou de um objeto que desliza sobre a superfície horizontal. A força de atrito vai resistir ao movimento, mas ela não vai ser capaz de parar o objeto. Lembrando que dinâmico remete ao movimento. E os tipos de coeficiente que nós temos, temos o de atrito estático, ou seja, o μe para quando o objeto está parado, ou o μc, de atrito cinético, que lembra ao movimento. E como seria a fórmula da força de atrito? Ela é calculada como sendo o coeficiente de atrito vezes a normal. Lembrando que esse coeficiente ele é adimensional, ou seja, não tem nenhuma unidade que representa ele. Na normal nós teremos, vou mostrar mais na frente, e a força de atrito também pode ter, força de atrito em newtons. Então nós temos a força de atrito estática, que é calculada como μ estático vezes a normal. E nós temos também o força de atrito dinâmico, que é força de atrito dinâmico, é μc do atrito cinético vezes a normal. E como determinar essa normal aqui que está presente na fórmula? Se considerássemos um objeto que está em contato com uma superfície plana, nós observamos que ele apresenta um peso e uma normal por estar em contato. Como o objeto está em equilíbrio, ou seja, não está sendo nem levantado nem comprimido contra a superfície, nós podemos dizer que a normal é igual ao peso. Como nós sabemos calcular o peso, nós dizemos que a normal vai ser igual a mg. E como funciona é o comportamento da força de atrito num gráfico? Um gráfico é muito importante para uma análise de um objeto. Ele está parado, atrito estático ainda, e eu começo a aplicar uma força. A intensidade que eu vou aplicando a força de atrito vai anulando a minha força, ou seja, ele vai continuar parado.
até chegar um ponto em que ele vai chegar na iminência do movimento, ou seja, qualquer força acima disso, ele começa a entrar em movimento. E nesse ponto também nós achamos a força de atrito máxima. Tranquilo? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Vou fazer as videoaulas agora de exercícios, aplicando leis de Newton, força de atrito em plano inclinado. Se você gostou, dá um joinha, um like aí. Inscreva-se no canal para acompanhar os próximos vídeos. E até o próximo vídeo.